Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler o texto de hoje, irmãos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas domingo passado, como nós costumamos, nós fizemos a exposição do versículo 23 e do 24. E nós abordamos aqui do anseio do apóstolo Paulo para que a igreja em Tessalônica fosse santificada. E ela não somente fosse santificada, mas ela também fosse conservada, íntegra e irrepreensível até a volta de Cristo. Então, o contexto que Paulo menciona este versículo é com respeito à segunda vinda de Cristo. O propósito de Paulo aqui é esse. Tá? Orando a Deus, aqui é uma oração de Paulo, o versículo 23 e 24 é uma oração de Paulo, do versículo 25 ao 28 já é um pedido de oração que Paulo faz a seu favor, do qual nós vamos tratar no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Mas esses dois versículos aqui é uma oração do apóstolo. É um pedido a Deus para que o Senhor santifique a igreja em Tessalônica e o Senhor conserve essa igreja até que Jesus Cristo volte. No entanto, irmãos, depois de fazer a exposição deste versículo, como nós fizemos no domingo passado, eu prometi aos irmãos trazer hoje um destaque do versículo 23, que é com respeito àquilo que Paulo fala. Ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Quando ele menciona essas três palavras, muitos intérpretes dessa palavra vão dizer que o ser humano, com base nesse versículo, vão dizer que o ser humano é constituído de três naturezas essenciais, a saber, corpo, alma e espírito. Estes irmãos, essas pessoas são chamados, eu vou começar a usar os termos agora, talvez os irmãos não saibam ainda ou vão ouvir a primeira vez, memorizem bem, eu vou repetir várias vezes durante essa mensagem, certamente, são os tricotomistas, tá? São aqueles intérpretes que entendem que o homem é composto de três naturezas essenciais. Ele tem corpo, alma e espírito. No entanto, irmãos, não é essa a visão que nós temos. E a minha intenção aqui, neste momento, irmãos, é provar que Paulo não é tricotomista. Então, inclusive eu intitulei a mensagem de hoje, Paulo era tricotomista? Em forma de pergunta, né? Então, nós vamos responder aos irmãos, a partir de agora, por que Paulo não é tricotomista? Porque quando nós olhamos para o texto, e eles vão dizer, olha, está aí o texto, Paulo está dizendo, Paulo está mostrando aí que o espírito, alma e corpo são coisas distintas. E, na verdade, irmãos, só para início de conversa, o texto aqui, ele não está tratando de natureza essencial do ser humano. O texto aqui não está falando dessa natureza espiritual, carnal, terrena e celestial do homem. O texto está falando, não é uma doutrina que Paulo está expondo aqui neste versículo. Paulo está fazendo uma oração. Não é uma doutrina, é uma oração. E Paulo não tem em mente aqui a questão da constituição do homem. Não é aquilo que nós já estudamos aqui na igreja, que nós intitulamos um estudo longo que fizemos nos cultos de quarta-feira, intitulado Imagnus Dei, ou seja, a imagem do homem, que é o estudo sobre a antropologia, que é o estudo bíblico sobre a origem do homem, a constituição do ser humano, e nessa parte da teologia nós estudamos a natureza essencial do ser humano. Muito bem, então, diante disso, dessas considerações iniciais, eu quero
abordar também 3 correntes de pensamentos que tratam da natureza essencial do ser humano. Como eu volto a dizer aos irmãos, o texto não está falando de natureza essencial do ser humano. No entanto, eu estou abordando isso porque os tricotomistas, que não somos nós, eles interpretam esse texto e usam esse texto abundantemente para defender as suas posições em relação a esse ponto. Mas esse texto não está ensinando isso, e eu vou mostrar aos irmãos por quê. Então, vejamos. Primeiro, essa discussão, ela não é nova, ela é bem antiga, ela começou com os pais da igreja, lá nos primeiros séculos da igreja cristã. Eles já se dividiam quanto a este assunto. De um lado havia os tricotomistas e de outros os dicotomistas. Então, veja bem, eu já apresentei o primeiro grupo, que são os tricotomistas, que acreditam que o ser humano é constituído de 3 naturezas: corpo, alma e espírito. E o segundo grupo são os dicotomistas, do qual nós nos enquadramos. Nós e a maioria dos teólogos sérios estão aqui com este grupo chamado dicotomistas, porque nós acreditamos que o ser humano tem 2 naturezas, como a Bíblia fala desde o começo: uma natureza terrena e uma natureza espiritual, ou celestial. Paulo vai falar isso em Romanos, né? O primeiro Adão era terreno, o segundo Adão é do céu, é espiritual, é celestial. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, que nós fizemos a leitura agora há pouco, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, natureza terrena. Carnal, somos feitos do pó da terra. No entanto, aí o versículo continua: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Observe, porque nesse mesmo versículo, irmãos, aparecem aqui fôlego de vida, a ideia do espírito que Deus soprou nas narinas do homem e o homem passa a ser a alma vivente. Para os tricotomistas, eles vão dizer: olha, está vendo? O texto está abordando aí o corpo que foi tirado da terra, o espírito que foi soprado e a alma, o homem passa a ser a alma vivente. Mas, irmãos, aqui está se referindo à mesma questão. O espírito deu vida. O espírito é a alma do homem que foi soprada por Deus em suas narinas. Por isso ele passou a ser a alma vivente. O texto de Paulo aos Tessalonicenses, assim como outros textos que nós vamos analisar daqui a pouco, vão colocar, irmãos, o corpo e a alma como sinônimos. Eu vou mostrar isso aos irmãos com mais calma. Muito bem, então, diante dessa primeira apresentação, nós temos os tricotomistas, que acreditam que o ser humano tem essas 3 naturezas: corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, somos nós, cremos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou o seu espírito e ele passou a ser alma vivente. No entanto, são 2 naturezas, corpo e alma, ou corpo e espírito. Às vezes a Bíblia usa alma, às vezes a Bíblia usa espírito, às vezes no mesmo versículo a Bíblia usa as 2 palavras para designar a mesma natureza. Tá? E temos esses 2 grupos principais. Dentro do cristianismo, temos esses 2 grupos principais. Mas aí há um terceiro grupo, que são os monistas. Esses monistas nem fazem parte da igreja cristã, nem são cristãos de fato. São defendidos por seitas, ensinados principalmente por seitas bem famosas em nossos dias, como os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, são defensores do monismo, onde eles dizem que o ser humano não tem 2 naturezas, nem 3 naturezas, mas o ser humano é apenas uma natureza. E eles dizem que a alma não pode sobreviver fora do corpo. Por isso vem a doutrina do sono da alma, que eu já expliquei aqui aos irmãos em outro momento, refutando a ideia de que a alma dorme, como ensinam essas seitas monistas. Tá? Não, irmãos, de forma nenhuma. Então, o homem tem 2 naturezas. Então, vejamos, 3
correntes de pensamento para interpretar isso aqui. Os tricotomistas, os dicotomistas, que somos nós, e os monistas, que não são nem cristãos, são seitas. Tá? Vamos então às análises, irmãos, mais apropriadas de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra, vamos destacar a palavra corpo. Aqui, primeiro, Paulo começa com o espírito, o vosso espírito, alma e corpo. Então vejam, essas três palavras que aparecem aqui, elas são distintas na língua grega. A primeira palavra é soma, né, de corpo. A outra palavra é alma, que é a mais famosa, conhecida, a psique, de onde vem, deriva, por exemplo, a psicologia, estudo da alma, estudo da mente humana. A palavra grega psique. A outra é espírito, que a palavra grega é pneuma, por isso pneumatologia é do sopro, né? Então, a alma, o estudo da alma, ou o estudo do espírito. No Antigo Testamento, quando Deus soprou isso nas narinas de Adão, o texto hebraico lá é ruach, é a mesma, já em grego é pneuma, é a mesma palavra. Então, essas três palavrinhas, irmãos, serão importantes para nós a partir de agora, porque nós vamos ver em alguns textos das Escrituras Sagradas, por exemplo, os tricotomistas utilizam esse texto de Tessalonicenses e um outro texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4, se os irmãos puderem acompanhar, e o versículo 12. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, eu quero mostrar aos irmãos essa passagem aqui, o princípio para a interpretação dessa passagem é o mesmo de 1 Tessalonicenses. O autor dessa passagem está mostrando o poder penetrante da palavra de Deus ao ponto de chegar nos locais mais longínquos, né, do nosso ser, do nosso íntimo, mostrando como a palavra de Deus ela é cirúrgica, ao ponto de penetrar até em dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos. Irmãos, eu fiquei imaginando, até poderia ter colocado isso numa imagem para desenhar aos irmãos e mostrar aos irmãos, ficaria até melhor. Vamos imaginar aqui a visão que nós entendemos, que é a dicotomia, corpo e alma, ou corpo e espírito, a mesma coisa. Observem aqui, a visão deste autor, ele está dizendo que a espada de dois gumes, ela é mais penetrante ao ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito, irmãos, está naquela parte do corpo humano, do ser humano, que nós chamamos de parte imaterial, ou a parte espiritual, ou parte invisível do ser humano. Alma e espírito. Juntas e medulas fazem parte do corpo. Observe isso, irmãos. Fazem parte do corpo humano. Então, juntas e medulas, ao ponto de penetrar ossos e ir no mais íntimo, até ao encontro da medula. E ainda fala, irmãos, ainda tem mais o outro que e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, pensamentos e propósitos do coração é a mesma coisa. Está se referindo à mesma natureza. Juntas e medulas está se referindo à mesma natureza, o corpo humano. Alma e espírito está se referindo à mesma natureza, a parte imaterial do ser humano. Então não há nenhum problema com esse texto. Na verdade, o problema é para eles, que tentam forçar a interpretação do texto. Já quanto à passagem de Paulo aos Tessalonicenses, aqui também o apóstolo Paulo está usando um recurso de retórica, que é para repetindo sinônimos. Como a gente vai ver isso em outras passagens da Bíblia. Quando ele diz aqui,
o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, ele está falando que todo ser humano, a totalidade do ser humano, seja conservado íntegro. Como eu expliquei domingo passado, que os gregos acreditavam que o corpo era mau, por isso precisava ser destruído para que a alma fosse liberta. No entanto, Paulo está dizendo, não, o corpo também será conservado, e naquele dia da ressurreição, como nós já vimos, serão ressuscitados e unidos novamente à alma, ou ao espírito, para estarem diante do Senhor, para receberem, aos que se converterem, receberem a recompensa ou receberem graciosamente a salvação. No entanto, os demais que não se converteram, não creram, serão designados ao inferno, corpo e alma ao inferno. Mas vamos ver aqui alguns textos, irmãos, para embasar o que nós estamos falando. O primeiro texto que eu quero tratar com os irmãos é o texto de Lucas, capítulo 1, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. O texto diz o seguinte, isso é o Cântico de Maria, né? Então, o famoso Cântico de Maria. Maria diz, no versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ponto. Nesses dois versículos, irmãos, nesse mesmo texto, nesse mesmo poema, nesse Cântico de Maria, ela utiliza as duas palavras, psique, que é a alma, e pneuma, o espírito. Está aí no versículo 47. Mas, se nós analisarmos aqui, Maria está falando da mesma coisa. Quando Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, é a mesma coisa, irmãos. Não há nenhuma distinção aqui. Maria está falando da mesma natureza imaterial. Eu vejo o salmista dizendo assim, é como se ele estivesse dando a ordem à sua alma. Ó, minha alma, louva ao Senhor, né? Ou seja, não é uma coisa distante, né? É próximo, é dele ali, faz parte dele. Muito bem, então, o outro versículo, outro texto também, irmãos, é Lucas, capítulo 10. Lucas 10 e o versículo 27. Versículo 27. Vamos ler. Então, o texto diz assim, amarás o Senhor, é isso? 10, 27, Lucas 10, 27, é isso. Começa bem antes. A isto lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo a ti mesmo. Muito bem. Então, Jesus aqui, quando ele resume a lei, quando ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso ser, ele usa uma sequência de sinônimos aqui. De todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É a mesma coisa. Jesus não está falando aqui de diversas naturezas do ser humano, ou de diversas partes do ser humano. Ele está falando de todas, de uma só. Tá? Então, é só para mostrar isso aos irmãos. A Bíblia, o Novo Testamento especialmente, ela vai utilizar, eu vou usar isso aqui como exemplo para provar aos irmãos, de que Paulo está usando sinônimos aqui em Tessalonicenses 5, versículo 23. A Bíblia fala de 3 palavrinhas que eu já estudei com os irmãos, que é bispo, pastor e presbítero. A Bíblia utiliza essas 3 palavras para designar o mesmo ofício. Às vezes a Bíblia utiliza a palavra pastor. E Deus, e Ele mesmo concedeu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres. Então, pastores, aparece a palavra pastor na Bíblia. Pedro vai falar também sobre pastores. Jesus vai dizer, eu sou bom pastor. Então, essa palavra aparece diversas vezes no Novo Testamento. Mas também aparece a palavra bispo. Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, que aquele que aspira o episcopado, hoje está falando a palavra episcopos, do grego é bispo. Então, a palavra bispo significa a mesma coisa. Então, aquele que aspira ao episcopado, ou aquele que aspira ao pastorado,
Então deve seguir os critérios que Paulo descreve na carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Então, pastor e bispos, a mesma coisa. E aí também a Bíblia utiliza, às vezes até com uma abundância muito maior, a palavra presbíteros. A Bíblia diz que Paulo passava em Atos dos Apóstolos, Paulo passava pela cidade onde ele já havia plantado igrejas, e eles ali elegiam presbíteros, a palavra grega presbíteros, para liderar a igreja. Então, os presbíteros, pastores e bispos, na Bíblia, no Novo Testamento, são palavras diferentes que significam a mesma coisa, têm o mesmo propósito. São pessoas que estão liderando a igreja, o rebanho, no caso do pastor. O bispo é aquele que supervisiona o rebanho. O presbítero é aquele que preside o rebanho. Então, a gente chama isso, numa linguagem mais técnica, de termos intercambiáveis. Ou seja, são palavras sinônimas que significam a mesma coisa. Da mesma natureza, irmãos, a palavra alma e espírito é usada no Novo Testamento nesse mesmo sentido. Por isso, toda vez que a palavra alma e espírito que você lê na Bíblia, você precisa ver o contexto imediato em que ela foi colocada. Porque, às vezes, a palavra alma significa pessoas. Vocês sabiam disso? Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou, a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. Então, você precisa analisar o contexto toda vez que a palavra for usada. Mas, de modo geral, quando vai se referir a essa questão da natureza humana, da constituição da natureza humana, a palavra alma e espírito, elas são intercambiáveis, elas são sinônimas e elas significam a mesma coisa. A mesma parte essencial do ser humano. Muito bem, então, a Bíblia também utiliza outras palavras. Eu não vou ler todos os textos, porque nós não teremos tempo, mas a Bíblia utiliza alma e espírito como sinônimos, ela também utiliza coração, como a gente viu agora há pouco em Lucas, consciência, mente, entendimento, e também Paulo utiliza a expressão homem interior, e homem interior se referindo à parte imaterial do ser humano. Diante dessas passagens, irmão, eu creio que outra que pode nos ajudar muito é o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 27. Olha que o texto diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aqui Jesus está falando, irmãos, a respeito da angústia da sua alma. E aí o capítulo seguinte, no capítulo 13 de João, o versículo 21, nós temos a seguinte passagem que diz: dita estas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Um capítulo bem pertinho um do outro. Veja aqui no primeiro versículo, fala da angústia, angustiada está a minha alma. Está angustiada a minha alma. Já no outro versículo que acabamos de ler, diz que angustiou-se Jesus em espírito. É a mesma coisa, irmãos. Então não precisamos ficar batendo a cabeça. Eu poderia passar aqui muito tempo, gastar muito tempo citando aos irmãos essas passagens que apontam que a alma e espírito é a mesma coisa. Mas eu creio que não convém. Nós não temos esse propósito de aprofundar nos pormenores dessa doutrina, até porque se eu fosse fazer um trabalho mais aprofundado aqui nessa doutrina, nós gastaríamos muito tempo e um sermão só não seria suficiente. Precisaríamos fazer uma série de sermões para explicar aos irmãos sobre a dicotomia, por exemplo, que é o ponto que nós defendemos. Eu não estou nem aqui em defesa da dicotomia, eu estou apenas refutando aqueles que dizem que Paulo é tricotomista. Paulo não é tricotomista, irmãos. Paulo vai citar em suas passagens mesmo a dicotomia o tempo todo, como nós podemos ver nas escrituras de Paulo.
Ele vai fazer em sua defesa, falar, talvez em outro momento, que pela obediência de um homem, né? Então, o Jesus é o primeiro Adão, o primeiro Adão, que é terreno, e ele vai falar também do segundo Adão, que é Jesus, que é o homem perfeito. Então, e ele não pecou. Essa é a analogia, irmãos. E nós precisamos ver isso o tempo todo. O apóstolo Paulo fala, né, a respeito disso. As pessoas que defendem a tricotomia, eles dizem que nós temos o corpo, a alma, que é a nossa mente, pensamento, essas coisas, mas quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E é esse Espírito que eles atribuem aqui. Irmãos, eu creio que não há fundamentos, né, para entender assim. Então, nós temos duas naturezas. O que acontece quando o homem, quando ele morre? O que a Bíblia diz, irmãos, a respeito da morte do ser humano? A Bíblia diz claramente, irmãos, que quando nós morremos, a nossa natureza terrena volta para onde veio, o pó da terra. E a parte espiritual, Deus toma para si. E aí, como nós já estudamos em outros momentos, sobre o estado intermediário, que é o momento da morte da pessoa hoje, até a volta de Cristo, até que Cristo retorne, então esse nós chamamos de estado intermediário. Não é purgatório, como ensinou o catolicismo. O catolicismo inventou a doutrina do purgatório, que não tem fundamento nenhum nas escrituras, certamente, não é bíblico, é antibíblico, mas a Bíblia fala de um estado intermediário, onde nós estaremos com o Senhor, aqueles que morreram em Cristo, e aqueles que morreram sem Cristo estarão já em tormentos também. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro para ilustrar muito bem esse ponto. Porque os monistas, que são adventistas, testemunhos de Jeová e outros mais, eles dizem que quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra, sepultado ali, a alma é uma coisa só, então não há separação do corpo e da alma, como a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara em falar a respeito da separação do corpo e da alma. A parábola do rico e do Lázaro ilustra muito bem isso. E nós vamos ver também no livro de Apocalipse, quando João relata a alma daqueles que morreram durante a grande tribulação, que estão diante do trono do Senhor clamando por justiça. Está muito claro, irmãos, o que acontece com a alma daqueles que morrem. Né? Eles serão tomados para Deus. E serão punidos já, ou então já estarão no paraíso eterno ou no seio de Abraão, como é dito na parábola do rico e do Lázaro. No entanto, quando Cristo voltar, todas essas almas, tanto as que estiverem com Cristo como as que estiverem em tormentos, retornarão para reunir-se novamente com seus corpos e ali serão lançados aqueles que morreram sem Cristo eternamente no lago de fogo, e os que morreram com Cristo ressuscitarão, terão um corpo ressuscitado, assim também como os demais serão ressuscitados, mas os que morreram em Cristo vão ressuscitar e receber um corpo glorioso e estarão para sempre com o Senhor, na eternidade. Esse é o estado eterno do qual nós falamos. Esse estado intermediário é o estado a partir da nossa morte até o retorno de Cristo. O estado eterno é a partir da ressurreição, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um assunto, às vezes, complicado, irmãos, porque há muitos erros teológicos nessa área, nesse ponto, especialmente pelas seitas, que acabam ensinando muitas doutrinas erradas com esse respeito. E se os irmãos me permitem citar um desses erros, por exemplo, há seitas que não fazem transfusão de sangue, que não aceitam a doação de órgãos, como os adventistas testemunhos de Jeová. Não sei porquê, mas eles são típicos disso. E eles não aceitam, porque eles acreditam que se na ressurreição eles tiverem doado o coração ou qualquer órgão para outra pessoa, quando o seu corpo ressuscitar, eles não terão essa parte e estarão incompletos para entrar no reino. É uma coisa sem fundamento, irmãos. As pessoas não estudam as Escrituras e por isso cometem grandes erros. Tá? Onde você pode estar num leito de morte, no hospital, precisando de sangue. As pessoas que passaram por cirurgia sabem, praticamente todas precisam, né, dependendo da cirurgia,
de transfusão de sangue. Você já imaginou se nós atendêssemos a essa histeria dessas seitas e dissesse, não, nós não aceitamos transfusão de sangue, nós não fazemos isso, nós não aceitamos sangue de ninguém e nem fazemos isso. Irmãos, a transfusão de sangue nada mais é do que um ato de amor. Se as pessoas pensarem e analisarem bem, Cristo derramou o seu sangue por nós. Não existe nenhuma doação melhor e mais graciosa do que o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então, quando nós doamos e podemos doar o nosso sangue para salvar a vida de alguém, é um ato de misericórdia. E devemos fazer. Sem nenhum problema, porque uma hora ou outra também podemos precisar. Então, só para finalizar, irmãos, essa passagem de hoje, eu posso só relembrar aquilo que nós tratamos. Por exemplo, vamos relembrar quais são as 3 correntes de pensamento que predominam, sob a interpretação dessa doutrina que a gente chama de natureza essencial do ser humano. Então, são os tricotomistas, são minoria entre os teólogos de grande peso, tá? São minoria mesmo. E alguns bons teólogos até dizem que é um grave erro, é uma interpretação equivocada mesmo, quando a posição tricotomista. Os dicotomistas, que são grande maioria do cristianismo, dos cristãos ao longo dos séculos, são aqueles que defendem essas 2 naturezas, do qual nós pertencemos. E há outras seitas, que eu já citei algumas delas, mas há outras, além dessas, que são os monistas. Há os filósofos também, que acabam seguindo muito o monismo. Mas alguns filósofos, não. Outros filósofos acreditavam na imortalidade da alma. Alguns não acreditavam no corpo, seria ressuscitado, coisa assim, mas eles acreditavam numa parte imaterial do ser humano. E dessa forma, irmãos, nós precisamos olhar, toda vez que nós olharmos, só aparece com esses 2 textos que são bem mais utilizados pelos tricotomistas, que é 1 Tessalonicenses, esse texto que nós estamos expondo hoje, capítulo 5, versículo 23, e também Hebreus 4, 12. Mas os 2 textos, irmãos, não dá fundamentos para essa posição. Na verdade, Paulo, só para finalizar, não era tricotomista. A ideia que Paulo defendia é a mesma que Jesus ensinava, que os outros apóstolos ensinavam, porque a Bíblia não há contradições. E nós não podemos, irmãos, firmar uma doutrina em um texto que, às vezes, a sua interpretação fique obscura. Tá? E nós não podemos pegar um único texto das Escrituras, ou 2 textos que seja, e fundamentar uma doutrina tão importante em textos que a interpretação seja ambígua, que sem ter respaldo nas demais partes das Escrituras. Esse é o erro. Então, toda vez que nós formos interpretar as Escrituras Sagradas, nós precisamos interpretar as Escrituras Sagradas pelas Escrituras. Tá? E não porque alguém disse, não porque um famoso pastor falou. Não, nada disso. Nós precisamos entender as Escrituras pelas Escrituras. Então, se Paulo usou essas expressões aqui em Tessalonicenses, nós devemos analisar à luz daquilo que Paulo disse nas outras cartas, à luz do que a Bíblia fala, para poder entender. E facilmente explicado, irmãos, isso é chamado de um hebraísmo. Um hebraísmo eu já expliquei isso aos irmãos algumas vezes, principalmente quando nós estamos estudando aqui, no culto de domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, o livro de Provérbios, onde eles vão rimando ideias, palavras com sinônimas, Então não é na rima hebraica, eles não rimam o som como na língua portuguesa e em outras línguas, mas eles rimam a ideia, usam palavras diferentes, mas que tratam da mesma ideia. Então esse é um hebraísmo. E também é utilizado um paralelismo, é uma outra figura de retórica, que nós vimos em João 12 e 13. Vê que num versículo fala da angústia da alma de Jesus, estava angustiado em sua alma. Já no outro texto já fala que o seu espírito estava angustiado. Então isso nós chamamos de paralelismo, tá? Para explicar essas questões. Irmãos, que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos. Eu sei que ficam dúvidas, um assunto como esse, quando é tratado de púlpito,
mas nós sempre temos a oportunidade de esclarecer aos irmãos, logo após o culto, se algum irmão quiser conversar, ou mesmo nas nossas reuniões de quarta-feira, sexta-feira, domingo pela manhã, ou em outras reuniões que os irmãos desejarem, para esclarecer esses assuntos, né, ou outros assuntos. Por isso, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa, que foi lida neste momento. Pelo Teu Espírito Santo, Pai, que inspirou esta palavra e também tem nos iluminado a mente para levá-la, Senhor Deus, aos Teus servos. E que os corações dos irmãos sejam preparados e abertos, ó Pai, por Ti mesmo, assim como Deus, o Senhor, abriu o coração de Lídia, quando Paulo, pregando ali na cidade de Filipos, Lídia se converteu, entendendo o evangelho que Paulo havia pregado. E assim também muitas pessoas possam converter-se ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, e o Senhor Deus possa abrir os seus corações. No nome de Jesus, ó Pai, te peço e te agradeço. Amém.